dia. Vamos dar a continuidade ao nosso ciclo de debates mentais somáticos, com a parte 1, capítulo 3, a parte 1 do livro Manipulaciologia Antievolutiva, e o capítulo 3, o perfil conscienciométrico manipulativo. Nós vamos iniciar com a leitura da definição do que é perfilologia. É a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos ou pesquisas técnicas, expressivas e teáticas de perfis específicos de cada consciência, incluindo os caracteres, trafores e trafares, virtudes e defeitos, temperamento, nível cognitivo, inteligência evolutiva, estágio na escala evolutiva das consciências e demais traços exponenciais capazes de identificar as diferenças reais entre as consciências, consciens e consciex em geral, a partir das avaliações da conscienciometrologia e também da consciencioterapia, segundo Vieira Valdo, 2013. Definologia do nosso capítulo específico. O perfil conscienciométrico manipulativo é a descrição consciencial avaliativa a partir da análise minuciosa, cuidadosa, esmerada, acurada, detalhada, exaustiva dos traços força, talentos, qualidades, habilidades, traços fardos, fissuras, inabilidades, imaturidades e dos traços faltantes, impeditivos da autopesquisa mais profunda, a partir da anamnesiologia holossomática e da consciencialidade em determinado momento, contexto, nível evolutivo e autoexperimento, caracterizando as reais diferenças de cada consciência, conscien ou consciex, quanto ao grau de anticosmoética impresso nas manifestações diárias, dificultando o emprego com retidão da inteligência evolutiva ao manifestar-se na multidimensionalidade. Então, destacamos o desenvolvimento do atributo das faculdades mentais, onde queremos chegar, quanto ao emprego da qualidade da cosmoética, da cosmoeticidade. 3 megapensenes trivocabulares sintetizam esse tema. Mensuração consciencial analisada, perfil, radiografia conscienciométrica e acobertamento não, autenticidade, que é a fórmula 71 do livro Manual de Megapensenes Trivocabulares, que aqui está, que pode ser pesquisado. Coloquiologia, tudo por baixo dos panos. Gostaria de destacar, no contexto do capítulo todo, 31 pensenes para nós refletirmos, que estão na página 37, 54 trafares ou traços fardos, dificuldades que a consciência precisa avaliar para poder superar, 40 trafais, traços faltantes, que podem ser pesquisados na página 39 e que dificultam, até bloqueiam às vezes o uso dos próprios traços fortes que a consciência possa ter, 60 síndromes que podem ser pesquisadas na página 40, 17 áreas para aquisição da lucidez com vistas à superação do comportamento anticosmoético na página 41, 15 áreas de pesquisa básica para caracterizar o estudo técnico destes perfis, na página 42, e 104 perfis na conscienciometrologia para análise dos autopesquisadores e autopesquisadoras quanto à possibilidade de uma autoconscienciometrologia ou a comparação e similitude com algum desses traços ou síndromes que possa ser útil para que cada um faça a sua própria autoconscienciometria. A ênfase de todo o capítulo é na argumentologia profilática, que vai da página 41 a 48. Por quê? Queremos fazer a autopesquisa de traços nosográficos, anticosmoéticos, manipulativos, antievolutivos, mas norteando a profilaxia para poder chegar e alcançar a homeostase ou aquele comportamento de qualidade cosmoética, né? Na página 48, vocês vão encontrar uma frase enfática. Eu vou reler a frase enfática. A consciência é
instrumento, objeto único, ímpar, de autopesquisa, com capacidades para acessar a para-realidade paracerebral mental somática, gênese da consciencialidade de cada um de nós. Me coloco aqui à disposição para dúvidas, o que se possa esclarecer em relação ao próprio capítulo. Devia comentar na Mater Pensenologia a criticidade cerceadora do autoenfrentamento com lisura. Página 38. Nós estamos partindo aqui do pressuposto de que uma das grandes dificuldades da consciência com perfil manipulativo é a anticriticidade. Porém, nós precisamos aprender a fazer auto e heterocrítica com uma retidão, com cosmoética, com lisura, para que não vamos derrubar nem a nós nem aos outros, quer dizer, naquele nível de troca ou de comunicação com mais respeito. Então, para que possamos fazer uma heterocrítica cosmoética, nós precisamos aprender a desenvolver em nós mesmos a autocrítica cosmoética. Aí que vamos pouco a pouco alcançando essa postura de lisura, de retidão, de um pouco mais de respeito a nós próprios e, em consequência, também aos nossos compassageiros, evolutivos, aos demais. Sinonimologia, ou quarto, personalidade egóica identificada. Personalidade egóica identificada. É quando a consciência começa a se auto-pesquisar e ela verifica de que a conta egocármica é grande, ela precisa avaliar isso, verificar quais são as suas condutas, os seus comportamentos que estão sendo orientados ou balizados mais dentro de uma condição, de um pensênio ou de um comportamento egóico. Então, de repente, ela descobre algum viés desse comportamento egóico. E aí, então, é o momento dela olhar e, a partir daí, começar a trabalhar com essa parte egóica para poder expandir e chegar lá onde nós queremos, que é na atitude mais policármica, ou mais benéfica a todos. Então, ela identifica esse viés e aí terá que trabalhar exatamente com esse viés. Ainda na página 36, em estrangeirismologia, segunda linha, os hobbies pessoais. Qual a relação que a senhora faz dos hobbies pessoais com a questão da manipulação? Bem, os hobbies pessoais manipulativos, eles têm relação, podem ter relação com seriex anteriores, com experiências nossas que nós ainda não conseguimos alijar, às vezes até trafares, e continuamos repetindo os mesmos hobbies. Então são interessantes de serem pesquisados para verificar se não tem alguma relação, às vezes até com a própria raiz do temperamento. E nós continuamos gostando, tendo os mesmos hábitos. O estudo, a análise dos nossos hábitos pode ser muito útil, não só em termos de perda de tempo evolutivo e usando o tempo com menos qualidade por isso, ou para verificar se de fato eles são pró-evolutivos e nos auxiliam nas conquistas, né, evolutivas e no que nós queremos. Nesse sentido, a senhora contextualizaria a dança como uma auto-mimese, mesmo que seja um hobby atual, mas pode ser uma auto-mimese? Pode ser uma auto-mimese, principalmente se a consciência já utilizou isso em diversas seriex. Como ela utilizou? Qual era a finalidade daquela dança? Qual era a intenção da dança? Quais as companhias em relação à dança? Para que, se hoje ainda usar a dança como um hobby ou como um exercício para manter o soma, enfim, esteja muito autovigilante, porque pode ser simplesmente só uma cópia, só um xerox. E com isso, a paracomitiva relacionada com a dança tenderá a continuar conosco. Mesmo que hoje seja uma questão até de saúde, né? Que a gente não tenha a mesma intencionalidade de antes, a paracomitiva vai vir. Dependendo da intenção e da tua lucidez antes, durante e depois da dança. Prestando bem atenção aí para verificar realmente qual foi o resultado que ele ficou. Como eu fiquei antes, como eu estava antes, como eu fiquei depois.
Na energossomatologia, na página 37, na sexta linha, tem o repto consciencial. Sim. Quando falta lucidez à própria consciência e ela se deixa dominar de alguma forma, por consciência ou por consciex, manipuladoras, e ela tem que avaliar se a postura dela tende a ser mais manipuladora ou mais manipulativa, ou seja, ela exerce ou sofre a ação da manipulação, para que ela não seja marionetada ou comandada por ninguém, seja um consciente ou consciex. Então exige a lucidez e o conhecimento, a autopesquisa cada vez mais profunda, para verificar, não, isso aqui é meu, isso não é, eu estou sendo monitorado ou para-monitorado aqui sem me dar conta. E às vezes até dentro de um determinado grupo ou área ou que prenda a consciência, sem ela se dar conta. Onde a liberdade de expressão fica mais tolhida. É um repto por isso. É caso pessoal? Hã? É caso pessoal, quer dizer, exemplo pessoal para mim? Você terá que avaliar, né, Inês, e verificar se tem algo a ver na sua história com isso, não é? Ou às vezes até algo a ver, pode estar linkado na própria paragenética. Então, para evitar as condutas repetitivas, por exemplo, eu penso que uma dificuldade de demonstrar traços pardos ou até de exacerbar um pouco na resiliência quando há um nível de desrespeito em qualquer um dos somas, pode ter alguma relação. Pesquisa, avalia, vê o que você acha em relação a isso. É bastante profundo essa questão do repto consciencial, ele abrange várias coisas, né? Tem que lembrar que todos nós temos comitivas, paracomitivas junto conosco, de acordo com a história consciencial de cada um. Que características têm essas comitivas? Que tipo de nutrição eu mesmo faço? Quer dizer, nutrição no sentido de que quantidade de energia eu ponho em cima e estimulo a continuidade daquelas companhias extrafísicas. Em psicossomatologia, na terceira linha, a psicoteca sociopata. Quando existe alguma característica de sociopatia na consciência, na consim, para ser avaliar, e com isso ela tem a sua emociogênese, a sua parte emocional linkada nisso, e às vezes até tem elementos em casa que formam uma espécie de teca, de coletânea relacionada com isso. Então convém ver os dois aspectos, o aspecto emocional e o aspecto da coletânea de artefatos do saber que possam estar linkados com a psicoteca sociopata. Na página 37, energossomatologia. Na quinta linha, as dessomas por macro PKS. Macro PK. Acidentes de percurso podem ocorrer quando a consciência não está lúcida e principalmente ainda não tem um pouco de domínio do seu energossoma. Então ela pode ser meio inocente útil, conduzida para alguma área, algum local que favoreça até a própria dessoma. Um cuidado grande que temos que ter é com aglomerados, quantidade de pessoas, tipo o que aconteceu agora há pouco com o Rock in Rio e outros eventos assim. A pessoa precisa estar mais atenta ou mais vigilante para que ela não seja uma inocente útil. É claro que existe um ponto de afinização, um ponto de contato na história daquela consciência. Mas buscar esse domínio energético maior e essa lucidez para ver se não foi conduzida de repente lá para aquela greve, não é? Ou para aquele reivindicação ativista, tem tido isso bastante. Será que eu tenho no meu passado algum tipo de ativismo? Que ativismo foi esse que me conduziu de repente para aquele determinado local? Ainda na página 36, estrangeirismologia. Poderia analisar ali o affinity coupling? É mais no sentido de afinização, de afinidade que possamos fazer
nos nossos, inclusive chegando às vezes até um acoplamento energético. Por que eu afinizo mais com esse tipo, esse padrão de consciência, ou com este outro? O que isso tem a ver comigo? E pouco a pouco detectando quais são as afinizações no dia a dia, ou até às vezes no minutário, né? Minuto a minuto, que eu possa fazer com determinadas consciências, para que isso se torne também mais autoconsciente. Aproveitando também, ali no mesmo Estrangeirismologia, ali, a áurea mediocritas, a nossa psicosfera, o conjunto das nossas energias, né? O que ela espelha, se existe mais ignorância, mais mediocridade, mais cognição, mais autoconhecimento. O que a autopesquisa pode nos auxiliar e devemos caminhar no sentido de ampliar a autocognição. Esse é o primeiro saber importante. Qual é o meu saber, se possível, milenar? O que é que eu tenho que qualificar e o que é só repetição, né? Então, qual é o empenho que eu faço no desenvolvimento do mental soma também? Que enriquecimento eu faço de ideias, de juízo crítico, discernimento no meu dia a dia, ou eu fico só na repetição daquilo que eu já conheço? Na página 37, em psicossomatologia, a linha... no final da linha 4, comecinho da quinta linha, as tendências interprisionais. A senhora poderia expandir um pouco mais, dar algum exemplo? Sim. Tendência interprisional, ela depende da repetição de pensenes e de comportamentos, tá? Então, vamos supor que a consciência tenha tido alguma série X mais reativa, ela tende a repetir a reação, principalmente em situações adversas, difíceis. O primeiro comportamento é de reatividade. Então, nós temos que trazer antes a reflexão, a ponderação, antes da própria reação, supondo-se aqui como hipótese que a reatividade seja um hábito, né? Que é um hábito que vem levando, inclusive, à interprisão consciencial. Então, analisar isto, reavaliar e antes da defesa, ou até, entre aspas aqui, das armas na mão, vou pensar, vou refletir, será que não tem algo aqui importante que eu não estou vendo, que eu nem dei tempo, porque eu nem sequer refleti, para pensar até em algo um ponto bem interessante da autopesquisa, que eu não vou ver porque eu fui direto para a reatividade, né? Esse é um exemplo. Quer dizer, quais são os nossos hábitos de passado, as nossas dificuldades, os traços fardos ou faltantes que ainda carregamos e que pode nos levar a uma interprisão, uma dependência maior para poder qualificar o convívio. Sônia, sobre o belicismo na mental-somatologia, ele poderia ser colocado com obnubilação, bloqueio, lavagem cerebral, entre outros? Pode, porque às vezes o belicismo, a pessoa foi um inocente útil por falta de lucidez, ela foi para a guerra, para as fileiras, foi defender algo, ela estava, digamos, com a intenção de defender algo. Mas se ela está defendendo, houve um pretenso ataque, ou seja, tinha algum inimigo. Então a ideia importante aqui é retirar essa dualidade de amigo e inimigo. Se ficamos na dualidade desse contexto, a tendência é ir de novo para o belicismo. E a consciência conhece as diferentes facetas do belicismo, né? Ou da reatividade, aí, nesse sentido, em níveis maiores de arma mesmo, ou não. Existe belicismo holossomático, ele existe em todos os níveis. O mental somático é um dos mais difíceis de ser percebido. Então nós temos que investir esforços para detectar que tipo de belicismo eu ainda professo. Ele é estrategista, ele é detalhista, ele é escancarado, ele é grosseiro que qualquer um percebe. Então nós parece que vamos gradativamente retirando aqueles que são mais ostensivos, né, ou mais grosseiros, e indo aqueles mais sutis, que são os mais difíceis de nós descobrirmos, dos quais tem mais a ver com o próprio mental soma. Então, o belicismo, ele atua mais a nível de ego-carnalidade, mas com efeitos na efeitos maiores. A conta ego-kármica ela aumenta muito. E aí vem aquela ideia de todos aqueles que de alguma maneira prejudiquei
às vezes até somaticamente contribuir com a dessoma daquelas consciências, o quanto antes eu trabalhar com isso e diminuir esses desafetos, melhor será. Tem que olhar isso, digamos assim, para ontem, para podermos começar, né? O item que aqui está como último, mas que é super importante, a pré-intermissiologia. Quer dizer, todos aqueles casos que nós vamos descobrindo e que ensinamos errado ou que o nível de assédio foi até muito grande, vamos começar a assistir dentro do nosso fôlego tudo que pudermos para ir nos preparando para uma pré-intermissão melhor. As oportunidades de encontrar essas consciências, os próprios amparadores fazem. Eles nos auxiliam muito nesse sentido. Vamos encontrando aquelas consciências e às vezes a gente fica pensando, mas por quê? E aí pouco a pouco nós vamos descobrindo, não, porque hoje, nesse momento, eu estou pensando nisso, aconteceu tal contexto na minha vida, tal situação, e eu encontrei com essa consciência. Quase sempre tem alguma relação. Eles nos dão oportunidades evolutivas para isso, para sermos, nesse momento, mais cosmoéticos do que tenhamos sido no passado. Tá, então, na recém do belicismo, eu começaria pela parte energética e psicossomática, e a terceira etapa seria na mental somática? Como seria? Eu não sei se podemos considerar isso como etapa. Talvez seja interessante ficar autovigilante no seu holossoma, todo o tempo, para verificar onde é que está entrando. Pode ser que chegue de repente no soma, nem está lá no mental soma, atingiu o meu soma, e tem a ver, é um resquício desse belicismo. Então, a autovigilanciologia, eu acho uma especialidade de suma importância para a autopesquisa, porque é ela que vai nos auxiliar nos cuidados que temos que ter para não retroceder ou não retomar aqueles retroegos que nós não queremos mais. Então, fica atento e observa, talvez, o seu holossoma como um todo. E aí você vai verificar que em determinados momentos vai estar em um ou em outro. Mas você pode perceber, de repente, algum viés que é mental somático. Trabalhe na hora que fica lúcida. Não é assim como uma sequência didática de livro ou como algo pronto. Tá? Mas sim, meu abertismo em prestar atenção no meu holossoma para verificar onde é que de repente ficou disfuncional. O que foi que aconteceu? Que gênese teve? É a companhia que chegou agora? É o ambiente onde eu entrei? Foi a minha pensanidade antes de chegar naquele ambiente? Foi o reflexo na minha energia? Você ficar atenta a essa autovigilância holossomática e ao mesmo tempo que traduz o seu próprio autopensene, penso que vai auxiliar e você vai trabalhando pouco a pouco com cada um deles, sem uma preocupação muito grande didática de que seja esse passo. É passo a passo, sim, mas não é tão fechado, tão definido, né? Faço esse, depois esse. Que é passo a passo, por quê? Porque é gradativo mesmo, tá? Flexibilizando, talvez, Inês, veja, a autopesquisa holossomática talvez possa auxiliar. Tu falaste do soma. Sim. Como é o efeito do soma? Quando eu não respeito meu soma de alguma forma, eu posso estar brigando com ele mesmo. Quando eu exijo demais dele uma grande resistência, pode ser uma espécie de autoataque, de belicismo, de falta de respeito. Me permitir demonstrar, tenho de fato essa fragilidade, quero modificá-la. Isso é muito útil. É aí que começa o autoafeto, o autorrespeito, sabendo até onde eu vou, sem exigir demais. Isso não é compactuar com travar, é respeitar o ser cosmoético com você mesmo. Até onde eu chego agora, né? Tem limites, né? Então você precisa perceber isso. Aqui está de bom tom, vou continuar trabalhando aqui. Permitir demonstrar o que é nosso, seja qualidade ou seja inabilidade, penso que é pró-evolutivo, nos auxilia na pesquisa. Não sei se ficou claro para você. Ficou claro. Em energossomatologia, parapsiquismo egocêntrico. É quando o parapsiquismo é orientado para aparecer pela arrogância, pela imodéstia, para demonstrar que você é um pouco melhor do que o outro em algum aspecto. Não é orientado pelo mental soma, pela interassistência, por até fazer uma assistência sem sequer saber que foi você, não importa. É isso que nós precisamos aprender. Aprender a usar um parapsiquismo sem aparecer. E esse é o nosso desafio.
Né? O parapsiquismo é um atributo consciencial prioritário, mas deve ser orientado pelo mental soma e pela interassistencialidade. Importa quem fez, foi feita aquela assistência. Isso certamente fica na FEP de cada um, na ficha evolutiva de cada um. Ainda parece que temos dificuldades com o próprio parapsiquismo. Outro aspecto é a veracidade dos fatos e dos parafatos que aquela consciência está percebendo, para que não coloque algo que é só o seu ego entrando, a sua necessidade de ser valorizado ou de aparecer. Né? Então, às vezes, o parapsiquismo até exige uma opção superavitária, para chegar a um contexto em que a consciência trabalhou, auxiliou, assistiu, mas nem sequer falou. Né? Esse é o nosso desafio, pelo menos parece que é isso que os amparadores ensinam para nós. Só uma sugestão, Inês, que você perguntou ali sobre o enfrentamento. Tem um artigo do médico César Elia Machado, que defendeu o verbete há pouco tempo, poucos dias, e ele fala do autoenfrentamento na consciência terapia. E ele fala de 4 etapas que digitar na internet. Você encontra o artigo dele em PDF, que são as etapas quando a gente passa pelo processo de consciência terapia que ele sugere que a gente utilize, que é a autoinvestigação, que é a pessoa olhar para ela, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento em si do problema, aí tem as técnicas do autoenfrentamento, e depois a autossuperação. Então, são 4 etapas bem interessantes, ele vai discorrendo sobre as 4 etapas. Aí fica a sugestão. Recordo que nós estivemos conversando num dos nossos debates sobre aquela revista da OIC, justamente nessa área que Fabiana está trazendo, da consciência terapia, e ali tem artigos muito interessantes que podem nos auxiliar, muitos de colegas que fizeram sua própria consciência terapia e disponibilizaram escrevendo, que saiu na revista. Eu tenho a impressão até que é o número 2, eu agora não tenho ela aqui, mas se não me engano é o número 2 da revista. Podemos depois verificar qual é o número exato aí. O que é o belicismo mental somático? Por exemplo, uma arrogância de ideias, quando a pessoa quer fazer esgrima de ideias, ela está no belicismo mental somático. Ela quer demonstrar que a sua verdade é melhor, é absoluta, que o outro está equivocado. Ela fica brigando e discutindo, tentando provar uma veracidade nos seus argumentos e quase sempre real, porque o ego está entrando. Então, ao colocar argumentos e debater com alguém, nós teríamos que buscar essa lucidez. O que eu estou colocando procede ou de alguma forma eu só quero subjugar o outro. É um belicismo ideático, é influente, é mental somático. A intelectualidade exacerbada ou mal usada pode ser um belicismo. Assim como também o não posicionamento, não usar o intelecto também pode ser um encolhimento tal que a consciência está do outro lado. Ela se acoberta e não coloca. Na página 37, mental somatologia. É de cima para baixo, de baixo para cima, aliás. 1, 2, 3, 4. A 4ª linha, o bloqueio dos momentos mentais somáticos lúcidos. Quando, às vezes, até nós temos um insight, ou uma consciência que nos auxiliou no insight, pode existir naquele momento ou não, às vezes existe um xenopensene e nós nos deixamos subjugar. Ou um trafar entra naquela hora, às vezes até trafar mesmo, é mais comum, traço faltante, impede que se aproveite aquele insight mental somático. Nós desviamos, tá? Seja por características que às vezes a consciência tem, de menor uso do mental soma e maior uso de um outro veículo, às vezes é isso. Então, aquele outro veículo está mais alimentado, mais nutrido, nós vamos para aquele. Né? Isso acontece bastante no pragmatismo, né? Na prática, a consciência mais pragmática, ela vai direto. Então, veio o insight, ela poderia aproveitar, parar, refletir, ela vai para a ação, e daqui a pouco aquela ideia, né? Aquela expansão mental somática já evaporou-se, porque a ação impediu, ela vai para qualquer, pode ser um contexto. Professora, ainda ali na mental somatologia, poderia ampliar a prosografia do autoassédio e os escapismos por covardia consciencial? Sim. A prosografia do autoassédio seria, vem de prosódia, né? Emissão de sons,
de grafia, representação da escrita. Então, como é que a consciência usa isso? Desde a sua fala, sons, frases, a escrita. Tá? Então, ela pode não se dar conta e ela está enfatizando o autoassédio. Ela não teve lucidez, às vezes, nem do que está escrevendo. Então, a ênfase é de autoassédio, da repetição de algo. Então, prestar atenção nesse aspecto de o que a minha escrita ou a minha fala contribui. Ela está só fazendo, sei lá, uma lavagem do meu ego. Ela está contribuindo para assistir alguém, questionar isso no momento de falar e aqui mais grafia no momento da escrita. Né? Os sons, as palavras são vivas, tudo fala. Tem que ter também a autopesquisa até nesses aspectos, então. Sim, sim. Raramente nós estamos escrevendo sós. Quem é a companhia naquele momento que eu estou escrevendo um capítulo, né, de um determinado livro, alguma coisa? Quem me acompanha nesse momento? É possível ler nas linhas e até nas entrelinhas, às vezes, né, quando retomamos alguma coisa que escrevemos. E depois você perguntou, escapismo por covardia. O não posicionamento, a falta de assertividade da consciência de alguma forma, às vezes até tem a lucidez, mas não se posiciona, escapa do posicionamento. Então aí naquela hora faltou um pouco mais de coragem para investir, né? Nesse contexto aí, nesse sentido. Continua em mental-somatologia a obviedade encobrindo a realidade consciencial. Quando, digamos, o óbvio pode estar claro para todos, colegas, familiares, mas não está claro para a consciência. E ela continua no óbvio. Tá? Pode, às vezes, receber ideias, sugestões para melhorar isso, mas precisa fazer um movimento para aprofundar. Nós já vimos que a autopesquisa tem um escalonamento. Normalmente, nós descobrimos primeiro o que é bem dermatológico, bem superficial. E vamos descendo, né, até conseguir chegar lá na raiz, inclusive na raiz do temperamento. Então, prestar atenção para ver. Eu não estou continuando exatamente, né, só no óbvio, que está muito claro para muita gente, mas para mim eu estou só repetindo. Né, para poder aproveitar melhor os insights, o que é dito, anotar. Eu tenho começado, em relação a mim, a anotar o que eu ouço, mesmo quando na hora eu não consegui compreender bem. Ontem mesmo fiz isso, anotei. E hoje a resposta já veio. Para mim me auxiliou muito do que eu ouvi ontem. Tá? E foi muito interessante, até a respeito de alguém da própria família. Anotei, coloquei, pensei, e veio hoje um insight em relação àquela anotação que ontem não estava clara e hoje ela está. Então anotem as ideias que colocarem aí para vocês, que pode ser muito útil. Venha de quem vier, não selecione. Que às vezes nós fazemos a acepção, então, desse aqui eu não quero, esse aqui não sabe, enfim, seja lá a percepção que se faça. Aproveitem as ideias que chegam, sem nenhuma acepção, e reflitam depois, para ver se tem lógica, se procede ou não, para não perder a oportunidade. Principalmente de grupo familiar, porque às vezes a rejeição no grupo familiar é maior, porque pode até ter uma interpretação maior, mas seja de quem for, devemos aproveitar os aportes das pessoas. Aproveitar nesse sentido, né? De refletir. A personalidade emociogênica e não emociogênica também seria dentro da psicossomatologia, que da página 47, dentro desse... Talvez tenhamos que verificar aí. É o emociogênico escancarado, que lacrimeja, né? Chora porque está contente, chora porque está triste, chora por qualquer coisa, mais fácil de ver. Né? Ou é o emociogênico enrustido, travado, acobertado. Dentro da consciência existe choro, existe desequilíbrio, mas a gente não está conseguindo pôr para fora. Esses dois aspectos talvez tenham que ser olhados. E o choro, embora a lágrima tenha toxicidade, né, digo que ela é tóxica, mas nós devemos deixar ele sair. Quando ele está tudo preso lá dentro, não adianta travar, tem que deixar sair. Então, a emociogênese aí pode ser mais aberta, mais lida ou mais escondida. Né? Em qualquer um dos dois casos, devemos trabalhar com ela para poder chegar a ter uma racionalidade
maior. Mas a racionalidade não pode ser forçada para encobrir alguma coisa ou para aparentar algo. Eu estou racionalizando tudo. Minha racionalidade está ótima. A gente vai verificar somaticamente que de fato não está, às vezes. No caso, qual é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio dessa parte homossogênese? De ficar no meio, de não usar a racionalidade, como seria. É lucidez, né? No caso. Talvez quando exageramos no nosso fôlego. Todos nós temos um fôlego. Até onde vai o meu fôlego? Agora é a hora de largar e até pedir socorro. Olha, seja para o amparador, seja para a consim, seja para a consciência. Você pode me assistir agora um pouco? Como é que você está vendo isso? Porque às vezes a própria consciência não tem clareza disso. Né? E os passageiros, como falamos há pouco, e os colegas e familiares, e às vezes até colegas de trabalho, podem nos auxiliar nesse sentido. Saber pedir ajuda também é assistencial. Para nós não chegarmos na síndrome do assistente. Eu estou sempre assistindo. Não, eu preciso assistir também, muitas vezes. Então, equilibrar esses dois lados de tem horas que estaremos assistindo, tem horas que estaremos sendo assistidos. Na página 40, em Sindromologia, a síndrome de número 11, síndrome da fé raciocinada. Poderia expandir? Pois é. Essa síndrome que colocamos agora aqui, vamos chamar de relativamente nova. Por que colocamos isso? Na síndrome da fé raciocinada. Porque a mídia, em geral, tem apresentado muitos casos nesse sentido, em diversos canais até, que estão mais orientados ou comandados por consciências relacionadas à religião, e nós achamos, de certa forma, quase absurdo alguém trazer uma fé, que é uma crença, como algo raciocinado. Se eu já acreditei, eu não tive um discernimento, eu não tive um raciocínio prévio, eu simplesmente estou crendo em algo. Então eu vi diversas síndromes sendo avaliadas do ponto de vista da crença, da religião. É isso que nós estamos aqui colocando para nós pensarmos. Como é que pode algo ser assim? Uma fé, já o nome fé e a conotação que possamos dar, já escapou completamente de raciocínio, de juízo crítico, de avaliação. Né? E parece ser uma síndrome atual. E se vocês assistirem à mídia, em especial o canal 2 e 4, vocês vão encontrar muitos exemplos. Na própria internet também tem muitos exemplos de fé raciocinada. Acredito que a Marta, quando for apresentar o capítulo dela em relação à teocracia, vai nos trazer novos elementos aí importantes para nós entendermos esse aspecto da dependência religiosa que possa existir aí conosco. Já que foi a fé raciocinada, eu queria saber sobre o trauma religioso, síndrome do trauma religioso. 29. Ao longo da série X, parece que nós ficamos com alguns traumas. E esses traumas dificultam, às vezes, a pesquisa, a tal ponto que a consciência diz, eu não tenho nada a ver com religião. Religião não é comigo. Por quê? O trauma está lá. E ela ainda não conseguiu chegar até o trauma para... E esse trauma pode ser de belicismo, pode ser de religião, pode ser de monarquia, pode ser de muita coisa, tá? E é provável que a gente tenha algum trauma. E para que ele possa ser trabalhado, nós vamos ter que chegar nele e dar um jeito de olharmos com a cosmética que possamos para superar isso. Porque ficam marcas, às vezes ficam marcas somáticas, estigmas somáticas, quando é muito forte o trauma. Né? Dentro dessa área mesmo é comum, né? Ainda hoje, né? Se formos pensar em Opus Dei, qualquer coisa deste gênero, nós vamos ver que existem ainda traumas biológicos em relação a isso. Agora imagine isso em uma Serex ou mais de uma Serex. Exige um esforço maior da consciência para superar isso. Ainda em sindromologia, será que a gente poderia acrescentar uma síndrome do trauma parapsíquico? Eu acho bem interessante, do meu ponto de vista acho interessante, porque pode, o próprio parapsiquismo, e você trouxe isso para nós na palestra de parapsiquismo mental somático, né, Vanessa, pode trazer trauma sim.
Até as consciências femininas no passado isso era muito comum, porque elas ou iam para a fogueira, ou eram classificadas como bruxas, ou eram decapitadas, e assim por diante, quando manifestavam algum tipo de intuição ou de fenômeno parapsíquico. Pode ser sim, acho que é bem possível. Resta estudar e ver qual é, para ser uma síndrome, qual o conjunto de sinais e de sintomas que iriam caracterizar a síndrome. Mas como ideia da pesquisa, acho bem interessante para nós pesquisarmos aí que características, que vieses, o que a consciência pode manifestar, se tem isso. Sim. Também ali na sindromologia, o item 28, síndrome de Stendhal. A senhora poderia aprofundar um pouco? Sim. Ela foi descoberta por Stendhal, por isso mesmo tem esse nome. Ela tem relação com Florença. Quem já teve vida em Florença, ou tem a ver com a arte, né, talvez se identifique com isso. Goste mais de passar em museus e ver quadros artísticos e tudo bem. Parece que depois de um certo tempo que a pessoa passa em Florença, visitando muitos museus e vendo muitas obras de arte, ela começa a desenvolver essa síndrome, que consiste, ela começa a ter visões, paravisões. E alguns até desequilibram, necessitando de tratamento mesmo. Quando sai, desaparece. Claro, uma hipótese provável é que a pessoa ir a muitos museus, tem os quadros, possa ter detectado ela mesma numa Serex anterior, ou alguma consciência que ali esteja ainda presa àquele contexto, e ela, sem saber ou sem conhecer o seu energossom, começa a desequilibrar e apresentar essas síndromes, que foi o que aconteceu com o Stendhal. Depois parece que ele realmente descobriu algumas coisas de parapsiquismo nele mesmo. Ele estudou umas 732 pessoas que tiveram assim, não é tampouco, é um número relativamente significativo de pesquisa aí, para poder entender o que ele mesmo tinha vivenciado e que outras pessoas também. Interessante você trazer isso, porque nesse caso tem um agravante parapsíquico também, né? Mesmo que a pessoa esteja casca grossa, não perceba energia, onde ela vai trazendo. Então, aquilo pode remeter uma vida passada e ele fazer com que ela tenha motivo, tenha algum padrão de sono. E ela pode estar acoplada, saiu, desacopla. Aqui no número 11, síndrome da fé raciocinada. Falamos há pouco, mas podemos falar um pouco mais e os colegas também podem contribuir nesse sentido. E nós estamos colocando que se é uma fé, ela é uma crença. Eu acredito em algo que talvez eu até nem tenha como confirmar. Então fica mais difícil ter discernimento, raciocínio, juízo crítico, avaliar com mais isenção algo que eu simplesmente acreditei. Alguém me disse em algum momento e eu passo a acreditar. Então o que nós estamos aqui trazendo, que há uma incoerência nesse raciocínio. Porque se é fé, é crença, não é um raciocínio. Eu estou acreditando em algo. Ou seja, fazendo um convite para que as consciências raciocinem se tem algum tipo de crença sobre a própria crença. Para deixar de ser uma síndrome. A conscienciologia não se encaixa nisso? Perfeito. Pode. Qual é o diferencial? O diferencial está nas consciências. Se simplesmente nós acreditarmos em algo, seja o que for, mais ou menos mateológico, uma das posturas da conscienciologia, que eu acho interessante, inclusive está ali no quadro, é o não acredite em nada. Tenha seus próprios experimentos. É o princípio da descrenciologia. Por quê? Porque o que vai me responder é o meu autoexperimento, cosmoético ou anticosmoético. E autoexperimento é diferente de crença. Então, se a consciência se permitir desenvolver e ter mais experimentos multidimensionais, ela poderá, talvez, entender melhor a conscienciologia. Ela é uma ciência, por natureza, por gênese, multidimensional. Porém, a dificuldade de experimentos nesta área, seja por N razões, seja de fé, seja de materialismo, seja o que for, na experiência da consciência, vai dificultar os experimentos. Porém, se a pessoa investe, ela não desiste, ela tem continuismo, não se diminui em nada,
não se compara com os outros, compara a si mesmo, vai caminhando nas suas conquistas, ela chegará um momento onde ela terá experimentos para confirmar ou não as suas vivências. O convite é: experimente, não desista e não se diminua se de repente a pessoa está no começo e alguém tem mais lastro, né, multidimensional. O parâmetro de avaliação, em tese, deve ser o nosso, embora os colegas possam catalisar muito nossa evolução, mas numa autopesquisa eu tenho que usar os meus parâmetros. Tinha o experimento A, agora eu tive o A mais 1. Qual foi a diferença entre os dois? É a postura, Cerato, que você conhece bem, dentro da medicina, trabalhou bastante com isso, do experimento mesmo mais científico. Eu vou tentar comprovar, eu vou caminhar, eu vou verificar se esse dado, esse fato, confirma ou não o que eu estava pensando. É permitir-se caminhar experimentando. É não desistir antes, não desviar antes. Nós temos uma colega que não está aqui no momento, mas está chegando, porque estava viajando, que vai conversar, o capítulo que ela está escrevendo é sobre a consciência escapista. E penso que poderá nos auxiliar muito. E nossa colega aqui também, que está aqui presente, vai falar sobre a consciência desviacionista. Então, esses são, acredito eu, aportes significativos como estímulo profilático para continuarmos. Na página 40, ainda na sindromologia, ali na síndrome do histrionismo. Pode explicar melhor? Sim. Existe o histrionismo ético e o antiético. Quando a pessoa, geralmente com celiax mais no mundo artístico, ela exagera no seu histrionismo, na sua representação, no preparo de todo o contexto, nos gestos, na voz, na roupa, na maquiagem, no olhar, em tudo. Tá? Então é possível, às vezes, a pessoa fazer até um histrionismo cuja intenção é ética, é auxiliar ou deixar mais claro algo. Mas precisamos observar e verificar o equilíbrio disso. Principalmente quem tem mais experiência nessas situações que são naturalmente de representar algo. Né? Quem já for ator, atriz e tudo mais, que trabalhou com representações, é mais especializado na representação. Não, o que nós queremos não é a representação, é a realidade e a para-realidade de cada consciência. Por favor, a síndrome da eminência parda. A síndrome da eminência parda é quando a consciência já esteve em um ou mais celiacs em posições de destaque, seja dentro da monarquia, seja dentro da religião, papa, cardeal, algum nível aí, seja uma autoridade dentro da política. Ela adquire algumas características que precisa olhar, né, em relação à eminência parda, porque o hábito de ser um destaque, de ter às vezes até alguma mordomia, pode criar um viés. Nós teremos um colega que vai abordar um capítulo exatamente sobre eminência parda. Então acho que vai trazer elementos aí para ficar bem clara essa característica. Ela tem um conjunto de sinais, inclusive um estilo pessoal muito característico, que é uma das primeiras coisas que a pessoa tem que olhar é como é que ela muda aquela energia. Às vezes a energia chega de exatamente cheguei. Né? A consciência traz aquilo no seu holossoma, na energia como um todo. Né? Então, penso que vai ser bem interessante para o nosso debate. Na página 45, ali na listagem das consciências, eu queria a relação entre o 22, consciências clandestinas, com 69, consciências marginais. Então, no 22 nós temos as consciências clandestinas, escondidas, ocultas, ilegais, sonegadoras, subrepetícias, incógnitas, embauladas, como se estivesse dentro de um baú. Né? Então, as consciências costumam, de alguma forma, ter uma espécie de escondimento. E às vezes se especializam até nisso, por isso se tornam, né, consciências clandestinas. Então, por exemplo, se ela vai fazer uma viagem, ela tentará fazer isso de uma forma mais escondida. Né? E o 69? Isso. Okay. 69. Consciências marginais. Delinquentes, criminosas, ilegais, marginalizadas.
No clandestinismo existe uma certa marginalização. Então é um viés mais forte, digamos assim, do que o 22, onde já está bem claro, bem explícito, o aspecto criminoso, o aspecto da ilegalidade. No outro também. Mas é que posso dizer, um é um viés menos aperfeiçoado, menos profissionalizado, e o outro é mais grave, mais sério. Ou seja, demanda mais tempo dentro, né? Então é uma marginalização consciencial por isso mesmo. Há pontos de contato, sem dúvida, entre o 22 e o 69. Seria uma afinização, mas seria estão juntos, vamos dizer, sim, no grupo. Às vezes uma está numa manifestação mais superficial dermatológica e na outra mais profunda, mais grave, dentro da mesma sequência de traços fardos. Ainda ali na página 45, o número 25, consciências controladoras. Eu me recordo uma vez que a senhora falou, e assim, no contexto grupo kármico, essas consciências controladoras, elas acabam sofrendo até situações assim do soma, no próprio soma, em função de que as pessoas que não procedem exatamente como aquela consciência gostaria que elas procedessem, né? E em função disso, de não ter esse feedback das outras pessoas, essas consciências controladoras acabavam sofrendo, né, de alguma maneira, doenças e outras coisas, né? Então eu gostaria que a senhora fizesse uma análise disso no contexto grupo kármico, né? Porque no contexto grupo kármico existem muitas relações, existem muitas, às vezes, sutilezas na questão da manipulaciologia, né? Então, gostaria que a senhora fizesse uma análise e parabéns pelo verbete, porque está bastante completo e assistencial. Ok, obrigada. O que temos em relação à consciência controladora, primeiro eu acho que temos que levar em conta o aspecto mesmo do bloqueio da liberdade de expressão das consciências que está trazendo o grupo kármico, com quem convivemos no grupo familiar. Às vezes aquele que determina e aquele que se deixa determinar. Os dois casos estariam em desvio. Na verdade, não é que os aportes não apareçam, ou as informações, ou até as evidências não venham. É que a consciência ainda não está enxergando a sua postura, por exemplo, heterodeterminadora. Ela ainda não percebe que é heterodetermina. Ou às vezes até quer decidir a vida do outro. Isso é sério, nós temos que olhar muito esse aspecto da heterodeterminação. Claro que vem repercussões disso, dos dois sentidos. Nós precisamos ficar atentos para descobrir isso. Então, às vezes, alguém está sendo heterodeterminado, não gosta, mas também não se posiciona, ou faz exatamente como foi, sem dizer nada. É outro viés, é outra ponta. Há quase sempre uma relação interprisional ou de interdependência. Podemos até fazer extensão entre aquele que está heterodeterminando ser mais um algoz e o outro ser mais uma vítima. Mas, de qualquer forma, há um rastro ali interprisional, há um rastro kármico. Então, é observar-se para verificar. Eu estou com dificuldade de deixar o outro caminhar por achar que eu sei mais, que eu percebo melhor, que eu conheço mais, e aí é que é a dificuldade. Mesmo até que possa acontecer a hipótese dessa consciência ter mais clareza ou mais discernimento naquele momento. Pode até acontecer. Geralmente não é. A consciência que costuma heterodeterminar, ela está bloqueando a liberdade de expressão dos familiares, pensando estar fazendo o melhor. Às vezes até achando que está fazendo o melhor em termos de evolução. Mas nós não podemos fazer pelo outro. Nós temos que tentar nos melhorar para que até, quando chegar o momento, se possa exemplificar de uma forma tal que o outro caminhe. Então, o nosso trabalho é de como é que eu posso exemplificar o que eu quero superar. Para que aí, então, às vezes fala mais do que qualquer palavra, a pessoa não disse nada, né? Então, o nosso caminho, o nosso desafio é por aí. Para quem tem esse viés de ser heterocontrolador, que a energia pode sempre sair mais intrusiva, mais determinadora, mais forte, porque a consciência
luta muito pela sua autonomia, pelo seu mando, pelo seu espaço, pelo seu comando, é mais difícil de conviver, tá? Tem que flexibilizar mais, radicalizar menos o seu mental soma, ter um pouco mais de abertismo consciencial para poder até perceber o que é seu, o que é do outro e deixar cada um caminhar no seu nível, que possa às vezes até alcançar. Então é importante perceber os aportes dos outros e ouvir os demais, quando é no caso do grupo familiar, sem dúvida. Da questão do convívio, às vezes a consciência ela quer se afastar, né, em função do problema do rastro, do problema da interprisão e tal. Mas o que eu quis dizer no sentido de insistir assim, mesmo sabendo que a pessoa naquele dia, vamos supor, ela não quer o convívio, né? Ela quer, vamos dizer assim, deixar o afastamento, né? Mesmo assim, ela deve procurar insistir no sentido de crescer naquele convívio ali vamos supor assim, eu não quero estar com a pessoa, mas eu vou insistir, eu vou ir lá porque eu preciso desse convívio, dessa troca. Se estou te compreendendo bem o que você está trazendo, acho que a pessoa tem que olhar para ela e verificar o que é em mim que dificulta o convívio. Porque às vezes esse olhar para dentro de mim já deixa claro por quê. Claro que se o outro está escapando, o problema é que ele terá que olhar, o escapismo não vai mudar nada. Mas eu posso olhar e verificar onde é que o meu convívio precisa ser qualificado. E aí digo que a pesquisa é útil nesse momento. Aproveita o momento em que percebe isso para verificar onde é que está o meu viés, o que é que aqui às vezes a gente quer abrir mão de algo e que não quer, né? Seja de estar mais certo, seja o que for. Mas sempre tem um mais ali no meio. Né? A gente quer ser alguma coisa melhor ou mais do que o outro, né? Então olhar isso tentando essa linha mais equitativa, mais equilibrada. E pode ser uma oportunidade muito boa de descobrir qual é a minha dificuldade de convívio. Né? Para poder equilibrar, porque o convívio exige a troca, exige a reciprocidade. Então, senão a gente não consegue equilibrar a busca de espaço próprio necessário com a autonomia. Com a troca, o convívio já está dificultado. Entendi. Obrigado. Só fazer uma complementação. Sim. Eu tenho tentado estudar o convívio mais acertado e, pelo que eu consegui perceber até agora, muitas vezes o melhor convívio é aquele da gente com a gente. Às vezes a gente precisa dar espaço para outra pessoa e se afastar do convívio. Porque eu entendo que muitas vezes a gente pode cair e correr num erro de achar que o convívio é o tempo todo a troca. E muitas vezes a melhor forma de conviver é só mandar energia e se afastar. E dar um tempo para a situação, para baixar ou para separar. E também pensar e refletir e depois retornar em segundos momentos. Né? Eu vejo que o convívio nem sempre é a interação constante. Às vezes é o momento de dar um tempo, dar uma recuada, trabalhar com as energias, dar um tempo na situação. E dar um tempo da gente mesmo, né? Da gente também poder recuar, se reestabelecer, se reestruturar e depois retomar. É isso aí que eu estava me referindo, é que às vezes assim, a experiência, assim, até minha mesmo, pessoal, é que eu não estou no meu melhor equilíbrio, no meu melhor momento, eu não estou homeostático, então eu vejo assim que às vezes não é bom esse convívio porque eu vou exacerbar os meus trafares e muitas vezes eu posso até agredir o outro porque eu não vou ter a tolerância necessária, eu não vou ter a paciência, não vou ter a calma, a compreensão. Então, nesse sentido que eu me referi. Nesse momento, me parece que o melhor é não insistir mesmo, dar um tempo, trabalhar as energias, se reequilibrar. Porque quando a gente não está bem, a chance de fazer uma baianada, uma batatada, ou falar alguma coisa é muito grande. Exatamente. A pessoa não está bem, então ela tem que dar primeiro com ela para depois poder trocar de maneira mais homeostática. É isso aí. Tá. Obrigado. A síndrome da hipocondria, ou da hipocondríase. Isso aqui é uma manipulação que pode ser feita de duas maneiras. Uma, para chamar a atenção de si, entendeu? E porque ela tem algum problema que necessita de atenção. E a outra
são aquelas pessoas que sentem uma porção de coisas, desde a extremidade da cabeça até a ponta do pé. Sentem dores, sentem desconforto. Isso a gente percebe muito no consultório. Então, vamos ver qual é a melhor maneira de atender esse pessoal. Eu penso que se trouxe um aspecto claro, né, da parte biológica e também da parte psicossomática. Quando a pessoa tem uma série de sinais e sintomas irreais, ela provavelmente está precisando de algo que é de ordem emocional ou psicossomática, seja o que já foi trazido de chamar a atenção, enfim, alguma dificuldade emocional existe, então ele está usando a pretensa doença, que de fato não existe, para conseguir, às vezes, o carinho que a pessoa quer, ela só quer um pouco de, né, está se sentindo fragilizada nessa área e começa a ter doença de todo tipo, como ele disse, da raiz do cabelo até a ponta do pé, né? Então, esse é um aspecto que para nós, dentro da pesquisa, tem muita importância, considerando que muitas doenças somáticas têm origem também psicossomática, né? Eu acho que descobrir qual é essa dificuldade da consciência pode auxiliar no próprio tratamento, né, biológico. Vou usar o exemplo que eu vivo lá no dia a dia, que é em Foz do Iguaçu. Tem muitos médicos em Foz do Iguaçu que já trabalham com energia. Então, o pessoal, eles têm clínica e consultório e eles estão constantemente trocando, interagindo e muitas vezes só jogando energia mesmo. Aí eu acho que é o que tu falou. Às vezes a pessoa só precisa de um afeto e o único local que ela vai conseguir encontrar esse afeto, às vezes, é mesmo no consultório médico. Então, em alguns momentos, o ideal é só conversar, jogar energia, dar o afeto e às vezes não precisa nem de remédio, nada, e a pessoa já acalma, já melhora e já vai para casa melhor. Isso depois de fazer toda a investigação. Sim. Concordamos. Essa situação que a Bela está trazendo do jogar energia é importante, aliando o que ela colocou antes para você, né, Ricardo? De que para a própria esterilização de energia, eu tenho que ver se eu estou bem. Né? Que você colocou, eu estou tão mal que nem, de repente nem a energia eu vou conseguir auxiliar, né, aquele equilíbrio holossomático. Né? Eu analisei aqui os tipos de consciências, por exemplo. Como é que uma consciência, número 1, a consciência acobertadora, pode ser também consciência da 37, doutrinadora. Eu fiz isso muitos anos com muita facilidade. Sim. O que é uma doutrina? Dentro do espiritismo, estou falando assim. Ok, mas em tese, a doutrina, tu diria que a doutrina é transparente? Fazer a cabeça. Então, ela está acobertando. Tem uma máscara, tem uma intenção de acobertamento. Ela não é transparente, ela não é autêntica, ela não é honesta, sincera. Entende? Há um fazer de cabeça em algum nível. Não tem relação entre as duas. A relação maior seria da acobertadora, que seria por consequência da doutrinação? Qualquer fato, digamos, que está se acobertando em algum nível, pode sinalizar uma doutrina. Nós estamos aqui generalizando e colocando que todo acobertamento é doutrinário. Não. Mas pode ter algum viés, algum ponto de contato. No seu caso, pelo que você está trazendo, na sua história, você avalia, pode ser que tenha pontos de conexão. Eu lembro desde pequena de ouvir isso. Vem aqui, filha, eu vou te doutrinar. Me botava sentada na cadeira e eu era doutrinada. De certa forma vou fazer a cabeça. Meu pai fazia. Ok. E às vezes a pessoa faz achando que está fazendo o melhor, é o nível de lucidez que ele tem naquele momento. Né? Então, o discurso é muito interessante. Nós aprendemos a avaliar o discurso das pessoas. Por que tal pessoa fala dessa forma, dessa outra? Às vezes até nem é ir adiante no resto. Já o discurso já fala muito. Do que, né? A pessoa, mesmo quem está usando o discurso, às vezes não tem consciência do próprio discurso, mas que o discurso fala. Há pouco dizia uma colega, eu gosto muito dos discursos que ela faz, porque o discurso é muito claro. Então, se a pessoa aprender a ouvir o próprio discurso, ela já aprendeu muito, é uma biblioteca. O próprio discurso da biblioteca não precisa nem procurar mais em livro nem nada. Ela é a biblioteca ambulante.
É a audição real, sem seletividade, do próprio discurso. Na questão da síndrome do superior, relacionando com a síndrome do salvacionismo e a consciência sociopata. A síndrome do superior parte do princípio de que eu estou acima de ser sectário também nesse sentido. Ela já está dual para o lado esquerdo ou direito. Então ela já não tem a equitatividade. Eu considero superior em algo. Tá? A síndrome seguinte que você quer, a segunda? Do salvacionismo. Do salvacionismo. É o mesmo texto. Sim. A pessoa que se considera que vai salvar em algum nível, seja salvador da pátria, seja síndrome do justiceiro, seja que nível for esse salvacionismo, está se considerando: eu sou mais saudável, você é mais doente. Eu estou melhor, você está pior. Mesmo quando vamos fazer assistência de alguém, isso não nos auxilia. Se partimos do princípio que eu vou assistir porque estou melhor, ou porque sou mais evoluído do que ele. Pelo menos não é o que se vê nos amparadores, eles não colocam isso, nem sequer passa, parece que isso pela cabeça deles, quando eles estão assistindo. Nós é que temos que cuidar e prestar atenção. Se não estamos nos colocando na situação, sou mais saudável, sou melhor, então faço. Porque já cria de novo a superioridade, que é o que você está me trazendo. E a terceira? Não, relacionar essas duas síndromes com a consciência sociopata. Com a sociopatia, Parece existir algum nível de desequilíbrio na sociopatia, ou outras patias ali, né, que em geral pegam a sociedade como um todo, nesta análise de mais ou de menos. As duas são desequilibradas. Algumas sociopatias se tornam até muito graves por causa disso. Pela ideia de que eu estou certo e você está errado. Eu sei e você não sabe. Tá? Então, essa análise dual pode levar a uma posição radical, às vezes até um terrorismo. Sim. Com a melhor, entre aspas, as boas intenções, mas sem nenhum juízo crítico mais profundo. Um discernimento bloqueado aí por algumas razões. E uma das experiências interessantes, conscienciais, é a prática no investimento dessas características. Sim. Prática no investimento? Das características. Vamos supor que a pessoa tem alguma dificuldade na sociopatia. À medida que ela vai investindo, ela vai descobrir qual é o grau. Ela é de ordem mental somática. Eu fui uma estrategista tal que eu entendo do detalhe, do detalhe, do detalhe daquela estratégia, que ordem ela é, como é que foi usada aquela sociopatia nas melhores das boas intenções. Às vezes a pessoa pensa que é um papo, mas nem sempre é. A persuasão me chamou a atenção, porque até vou ter uma cadeira da minha faculdade agora, no próximo, no resto do semestre, técnicas de persuasão de conquista ao cliente. Né? Ela já nasce manipuladora. Eu já vou fazer a cabeça. Né? É aquela situação que a pessoa vai comprar uma roupa, por exemplo, e ela está um pouco obesa. E o vendedor disse: ficou perfeito em você essa roupa. Pô, não tem nada a ver. Então, há casos em que as pessoas estudam de como fazer a cabeça, ou melhor, como vender. O vendedor precisa ficar vigilante para fazer uma venda tanto quanto real, sem dizer o que não é, para conseguir o que ele quer, vender o produto. E às vezes a empresa, tão preocupada com o resultado, com o lucro, com a sua produtividade, ela está num viés de persuasão mesmo. Vou dizer o que não é, porque o resultado será o que eu quero. Eu trouxe assim até uma maneira assim de como me posicionar, porque na faculdade eu vou ter essas técnicas e elas vão ser testadas no final, entendeu? Vão botar uma competição dos grupos e quem vai conseguir vender melhor o produto. Desafio aí para você, né? Já tem um certo nível de persuasão, teria que ser para não mergulhar demais, né? Ter uma certa lucidez nesse sentido. Síndrome da mentira. Temos falado agora, né, nas colocações anteriores até agora. É a síndrome da falsidade, da falácia, da artimanha, do ardil, do engodo. É a falta de honestidade da consciência, consciente ou não, que está sendo desonesta de alguma maneira. Às vezes até porta-lustre, parece que na maioria das vezes não está um pouco inconsciente disso. Então ela usa uma artimanha.
Existem algumas áreas que são especializadas nisso. Se nós pensarmos em termos de política brasileira, é uma aula diária de mentira. Né? Então temos que aprender, né? E nós, quem já tem passado político, tem que levar isso muito em conta. Né? Para como é que podemos fazer uma política com consciência política. Nosso desafio é desenvolver a consciência política, sabendo que somos cidadãos políticos, sabendo nos posicionar, sem, no entanto, estar usando de artimanhas, de desembustes, de seja lá o que for, né? Se vestir de pobre para ganhar voto, enfim, qualquer coisa aí nesse sentido, para ter esse cuidado. Então, existem mentiras aí, no meio desse processo todo. Tem algumas circunstâncias que a mentira se faz necessária. Eu não sei como interpretar isso. Por exemplo, alguém moribundo, alguém que está terminando a vida, para amenizar um pouquinho as situações. A intenção da consciência importa muito. Ela é assistencial naquele momento. Né? Tem duas hipóteses. Pode amenizar a enfermidade, como pode, se tiver mais informação, falar de multidimensionalidade. É uma forma de fazer assistência nesse momento. Mas, sem dúvida, a pessoa teria que avaliar a minha intenção neste momento, qual é. Né? O que eu posso assistir com o que eu já sei, melhora a consciência que está passando para uma outra dimensão, está próxima da sua dessoma. Né? Tem livros escritos sobre isso, para auxiliar de como a pessoa pode lidar com esses momentos de uma forma mais equilibrada ou até mais saudável, né? Para contribuir de alguma forma quando chega um momento muito próximo da dessoma. Raros terapeutas, embora já existam alguns, têm um conhecimento um pouco, uma vivência, digamos, um pouco maior desta transição de uma dimensão para outra, ou da continuidade da existência, do soma ser só um descarte, que nem descarte desse aparelho que é que eu estou usando no momento. Se o terapeuta tiver, ele poderá assistir com a sua compaixão, que é o que você está trazendo para nós, né? A compaixão do terapeuta, talvez de forma maior, mais ampla, dando a possibilidade da pessoa de aprender algo nesse momento. Pode ser útil também. Na página 42, em comunicologia, o primeiro item ali, manipuladora, consciência manipuladora ética ou anticosmoética é aquela capaz de extravagar. Quando ela se perde nos caminhos, ela não encontra os caminhos, as saídas, as soluções, então ela se extravia. O extravagar é de se extraviar, de ficar sem norte. Né? E aí, sem dúvida, ela pode, por isso mesmo, manipular. Então, ela não tem clareza do seu próprio norte, daquilo que ela está buscando. Então, aí é o momento de parar, de refletir, para perceber. Está claro onde eu quero chegar? Por onde é que eu vou ou não? E ali na sequência fala capaz de extravagar, excluir, barrar, desjungir pessoas e fatos por maturidades múltiplas. Então ela é desagregadora. Ela exclui, ela desagrega, ela separa. Então ela não está, pelo menos não está claro para ela como é que ela faz para unir, para cooperar, para juntar, para facilitar. Esse é o desvio do caminho. Esse é o desvio do caminho. Ela própria não está conseguindo fazer isso. Ela não tem isso claro. Ela já está no extravio. E ela tende a ressoar, pelo menos, desta forma nos outros. A outra pergunta seria na página 47, no item 70, consciências melífluas. A senhora coloca cortesã. Qual é o número? Item 70. 70, sim. E eu gostaria de uma relação com as consciências monárquicas, porque a cortesã está totalmente dentro da monarquia, né? Sim. Por que a senhora optou por colocar na melíflua e não na monárquica? Porque parece haver alguma relação entre a monarquia e o contexto envolvido com a característica da voz água com açúcar. Tá? E às vezes as cortesãs não são autênticas por diversas razões. Uma delas é ser usada
para, até, vamos dizer assim, o monarca tem medo de ficar doente. Então chama uma cortesã que está ali com ele, ele auxilia, para ter até uma relação. Se não aconteceu nada, então eu posso ter relação com aquela pessoa. Então elas são muito usadas também, né? De forma, às vezes, bem anticosmoética. Então vem a bajulação, vem a lisonja, que aqui está, vem a adulação, e aquela consciência é usada como uma espécie de isca, para quase sempre para quem está na autoridade maior. É um uso indevido, embora venha com essa voz melíflua de acordar e tudo mais, né? Mas eu colocar no fogo sem nem haver uma preocupação com o que pode acontecer, às vezes até uma dessoma por contaminação. Mas dentro da monarquia, então, ela seria uma coadjuvante. É, ela não seria... quase sempre não muito lúcida, mas sim, é uma coadjuvante. Página 40, número 31, síndrome do anticlímax. O que é e como isso tem a ver com a consciência manipuladora? Na síndrome do anticlímax, a consciência pode, por exemplo, trabalhar muito. Ela vai. Quando chega o momento que aquele evento vai terminar, que o retorno vai ter até uma certa gratificação, ela pode. Porque ela tem por trás a síndrome da autoexclusão. Ela não suporta o momento que vai haver, chama-se anticlímax, vai chegar no clímax. Então, de alguma maneira, tem uma manipulação, uma automanipulação até aí, por falta de enfrentamento daquele momento. Ou ela considera que não merece, ou ela não consegue suportar esse momento final do chamado clímax. Então, se diz anticlímax, por isso. É quase uma espécie de punição. Por traumas, né, de autoexclusão, algo similar, aí a pessoa vai querer até demonstrar que sabe mais e que é melhor, porque tem por trás a síndrome da autoexclusão vivenciada. Aproveitando então que eu já estou com o microfone, outra dúvida. Que antes tu falou que quando ela fez a pergunta da superioridade, a pessoa não pode assistir outra pensando assim, eu estou melhor, eu vou assistir. Só que, ao mesmo tempo, isso é quase um princípio, assim, na maneira, tipo, tu mesmo me falou isso ontem. Sim. Quando tu percebe, tu tá um pouco melhor, tu pode ajudar quem tá pior. Mas esse melhor é você com você, é o seu parâmetro. É o que o Ricardo estava trazendo. Se ele percebe que está em desequilíbrio, não é o momento dele assistir. Eu percebo que estou bem, eu estou privilegiada, eu estou alta, eu estou mais equilibrada, é o momento. Eu parei, eu e o outro, eu comigo mesmo. Aí evita essa situação de competição ou de superioridade. Você está usando o seu próprio referencial para avaliar-se, principalmente em auto-PCN e em holossoma naquela hora. Então aí é o momento, você está se sentindo bem com seus parâmetros, com a sua sinalética. Página 44, legislologia, a lei da causa e efeito. Trazendo para a autovigilância, né? Também aplicar essa lei da causa e efeito. Veja, é no sentido de que o que nós emanamos, o que nós emitimos, retorna para nós mesmos, sempre. Isso é uma lei, né? É importante ser compreendida. Então, às vezes a pessoa, como ela não está percebendo, ela não está lúcida do que ela está emitindo, ela não gosta do que vem de volta. Essa é a dificuldade. Então nós rejeitamos, não tem a ver comigo, mas tem que aconteceu antes da ressonância. Só que a consciência ela não percebeu essa emissão pensênica que retorna ao emissor. Nenhum pensênio nosso é neutro, não tem neutralidade. Porque nós não notamos o efeito dele nem em nós e às vezes nem no outro. E aí ficamos bravos e não gostamos, não queremos do que vem de volta. Sim. Não tem nada a ver comigo, mas saiu de mim mesmo. Porque naquele momento que houve a emissão de pensênios, a consciência não estava consciente da sua própria emissão de pensênios. Sim. E se ela percebe, ela teve um pato pensênio, assim, para não... Né, a reverberação disso e o efeito contrário, eu não consegui chegar ao ponto, assim, que uma coisa o pensar é o princípio de tudo, né? Sim. Mas daí a pessoa pensa e não faz. Claro, já conversei contigo outras vezes, né? Que eu simplesmente não fazer, mas tu pensarizou tudo, né? Às vezes não houve o comportamento.
mas a pensenização já saiu, o morfopensene já saiu, já está refletindo. Não é o fato de eu não fazer uma comunicação verbal ou oral que impeça o meu pensene de sair. Ou até ser tão forte que criou um morfopensene gravitante na psicosfera daquela outra pessoa. Isso interfere igual. Assim como também não é o fato de eu não ter consciência dos meus pensenes, porque eles não têm ressonância, eles terão igual. A minha inconsciência não impede ele de ter ressonância. Não. De uma forma assim, não é controle, né? Que não vai controlar, não vai te reprimir de ter, né? Te veio um patopensene, assim, uma forma de transformar, vamos dizer assim, né? Pra gente não, é que às vezes a gente está, por exemplo, com uma raiva, sem um sentimento de raiva, né? A gente não reprime, né? Ao ter o sentimento, vem a pensenização, como a pessoa lidaria com isso, né? Nesse sentido de causa e efeito, né? Tentar reverter, né? Reverter a situação. O reverter precisa talvez primeiro de aceitar que eu tive aquela sensação, aquele sentimento, seja ele qual for. Quanto mais demérito para mim tem o sentimento, maior é a minha chance de negar. Então o ideal seria que tivéssemos sentimentos, ponto. Não tem mérito. Sem o mérito ainda. Porque a nossa tendência é negar a emoção. Essa aqui é tão ruim que eu não quero saber dela. E aí fica difícil o que você está querendo, Raquel. De ter aquela emoção, aceitar e caminhar no tratamento dela, né? Para poder compartilhar, para poder entender melhor, para poder superar, até que ela vá um dia desaparecer, né? Então, às vezes a negação é exatamente porque eu coloquei um mérito forte demais ali e não quero saber. Né? De alguma maneira, você trouxe para nós um aspecto muito interessante do assumir o ridículo. Isso é muito importante, eu acho. As pessoas fogem muito disso. Ai, vai ficar feio, o que vão pensar. Não, tem que assumir a própria emoção ou sentimento que for. Parece que o primeiro aspecto é esse de poder aceitar para poder, a partir daí, caminhar. E a tendência de pôr muita coisa depois daquela emoção dificulta. Quase sempre uma desvalia dificulta na pesquisa. A emoção em si, ela não tem isso. Nós é que damos o mérito para ela. Ou o demérito para ela, né? Sim. Tem um passo além disso que é bem interessante, que é a pessoa perceber o pensamento que não é dela, que vem acoplado. Por exemplo, você está caminhando, né? Você passa entre 3 pessoas. Aquelas 3 pessoas têm interesse em quebrar a vitrine, por exemplo, um exemplo bem exagerado. Você passa no meio, daqui a pouco você fica com a mesma vontade, e você passa e fica, puxa, mas eu não estava nem pensando nisso, não tem nada a ver comigo, e de onde que surgiu? Então, às vezes, tem essa questão de ter uma relação do pensamento que a gente acopla, né? E aí não é nosso, a gente sabe que não é nosso, mas chega o pensamento. Eu trouxe no sentido da pessoa identificar o seu, né? A origem é dela mesma, né? Não tem, já não pensei, não foi acoplado, eu reconheci, eu sei que é meu, e agora o que eu faço com isso? Mais nesse sentido, né? Uhum. Que tendo noção, né, que tudo que tu penseniza tem um efeito, né, e tem um efeito para ti mesmo, né, fora as outras pessoas à volta, tem uma responsabilidade naquilo que tu está pensando. Certeza, né? Com certeza, nos 2 pontos. Um ponto só mais quanto a isso, que é essa questão de saber se o pensene é seu ou não, quando vem um pensene que ele vem constantemente do nada, já parece que é teu, sabe? E como lidar com isso? Você está trazendo para nós o recorrente, tá? Que às vezes pode ser até milenar, viu? Nós temos que olhar bem e pensar, é meu hábito, está relacionado com os meus valores, a minha forma constante de ver as pessoas, do meu dia a dia, tem relação com isso ou não? Para você, pouco a pouco, enquanto nós não identificamos a nossa forma de autopensenizar, é mais difícil de notar se é xenopensene. Por isso que Raquel trouxe isso. Ela quer identificar os seus autopensenes, já que eles ressoam de qualquer forma. Então, neste caso, a autoobservação contínua. Entrei aonde? Encontrei com quem? E veio o pensamento. Quando você começa a ver sincronicidades, as sincronicidades vão te dar elementos para avaliar. Cada vez que eu entro nesse ambiente, vem esse contexto. Cada vez que eu converso com alguém, eu sinto tal sinalética ou pensei em veio, para que você possa, pouco a pouco, compreender, não é meu mesmo. Quase sempre
tem relação conosco mesmo. Ele não tem dúvida que existem xenopensentes, mas ele não chega, eu vou usar uma palavra de graça, ele não chega por acaso, tá? E não, qual é a minha afinização com isso? Enfim, olhar, prestar bem atenção na descoberta. Tem a teoria da estabilidade, da autopensanidade, que é um desafio por isso mesmo. Mas para chegar lá na estabilidade, eu tenho que, pelo menos antes, identificar os meus próprios. Né? Acho que a vigilância e a observação contínua com respeito, sem repressão, pode auxiliar. Eu estava me lembrando que tem uma técnica que ela é autoconscienciométrica, tá? Que tu pega uma caderneta, algo assim, e tu estimula uma meta de 1 mês que tu vai deixar de pensar mal de alguém e falar mal de alguém. E tá, tu vai ter recaídas, mas tu vai anotar o que aconteceu. Porque quanto mais tu anotar, né, o que está acontecendo, tu vai aumentar o teu padrão de quantificar o holopensene daquelas coisas que fazem com que tu tenha mini surtos e outras coisas mais patológicas que todo mundo tem na realidade, daí a gente entra no automático e dá as Fica mais consciente, né? Mais lúcido do que seu próprio, né? Auxilia bastante. E depois tu aumenta. Aumenta a consciencialização, aumenta a lucidez para compreender a sua autopensanidade. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu gostaria de convidá-los para o dia 19 de 10, quando estaremos trabalhando com o capítulo Teocracia, que aí já não está na parte 1, né? Provavelmente fique na parte 3, que se refere a regimes políticos anticosmoéticos, né? Onde estaremos falando de outros, aí da estratocracia, da escravocracia e assim por diante, para depois chegarmos, né, nos regimes mais cosmoéticos.